A paz do Senhor. Boa noite. Hoje eu estou com o microfone para entender melhor, né? E, enfim, hoje o que me traz aqui, a meditação para nós, para a nossa vida. O que eu quero dizer que o que mais a gente ouve falar aí fora é que Jesus está voltando. Ah, Jesus está voltando, amém. Glória a Deus. Jesus está voltando, sim. Amém. Inclusive, foi através de um sonho que Jesus me chamou de volta. Eu estava afastada da igreja. Não é afastada da igreja, melhor dizer, afastada até de Jesus, né? Porque nós somos a igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja. Nós somos um corpo. Então eu estava afastada de Jesus. Muito tempo afastada. Mas sabe que lá no fundo do fundo, a pessoa que um dia serviu a Cristo, e quando ela se afasta, ela não esquece a essência, o primeiro amor, fica adormecido dentro da gente. É assim que funciona. Nós que um dia servimos a Cristo, é uma experiência única, ainda mais um dia aquela pessoa que foi envolvida na obra, que teve um ministério, foi até mesmo um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, e se afastou. Glória a Deus, aleluia. E eu fiquei muito tempo afastada da igreja, do mundo, e procurando não, comecei a procurar depois, tá? Mas lá no fundo, a gente sente falta, sente saudade de estar na casa do Pai, sente saudade do primeiro amor, sente saudade de sentir a presença de Deus, sente a saudade de ouvir a Deus, lá no fundo. Isso é para aqueles que já provaram e experimentaram do amor de Jesus um dia. E até então que, muito tempo afastada, até que um dia, foi através de um sonho, que eu estava dentro de casa, e eu estava na sala da minha casa, e eu escutava um som de trombeta muito forte, muito alto. E eu ia para a porta da varanda para olhar para fora, para ver. E eu já ia apavorada, né, no sonho. Já ia apavorada no sonho. E quando eu olhava para fora, olhava para o céu, porque às vezes voltando, já apavorada, né, no sonho, eu via algo que eu não sei explicar, para tentar alguém entender como eu vi Jesus. É como se fosse um despertamento, é como se fosse um sinal de Jesus. Olha aqui esse arco, tá vendo esse arco aqui? Você consegue ver esse arco? O exemplo que eu estou dando. Imagina que isso aqui é um rosto de lado, um rosto desenhado de lado, é assim, exatamente assim que eu via no céu. E só que esse desenho, esse arco que eu acabei de mostrar, que eu via de lado, quando eu olhava, era uma coisa muito gigante no céu, muito gigante mesmo. E o desenho não era um desenho de lápis, não era um desenho de giz, de tinta, de piloto, nem nada. Era um desenho da cor do sol, com os riscos do sol. E eu ficava desesperada, eu falava no sonho desesperada, eu falei, Jesus está voltando, eu vou ficar. Glória a Deus. Foi aí quando eu acordei. Glória a Deus, foi um sonho, uma experiência que eu tive com Deus maravilhosa naquele dia. Eu olhei assim, acordei com aquele som na minha cabeça ainda, e com aquela imagem na minha cabeça. E foi ali então que começou um desejo de voltar desesperado, procurar uma igreja para ficar. E eu visitava uma, não me adaptava, visitava outra, não era ali, visitava outra, não era ali. Passei por 4 igrejas. Quando eu encontrei finalmente, glória a Deus, aleluia, a quadrangular, a qual estou até hoje, já vai fazer 1 ano agora, em setembro. Deus preparou o momento, Deus preparou o tempo. Ele falou, agora basta, essa é minha, como se ele estivesse falando isso, eu não vou perder ela.
Ele me chamou de volta através de um sonho. Um sonho. Não foi um irmão que chegou da época da igreja que eu fui antes. Não foi um pastor que chegou, me pegou pelo encajado e me levou para a igreja. Não. Foi o próprio Jesus que me chamou de volta. E eu estou aqui hoje para a honra e glória do Senhor. Até então eu não sabia nem o que eu ia falar. Eu estava gravando um vídeo, interrompi o vídeo, comecei a gravar de novo. E agora está saindo da minha boca, do meu coração, essas palavras. Talvez alguém que está afastado da igreja, talvez alguém que se afastou por algum motivo, virou as costas, você não se afastou da igreja, você virou as costas para Jesus. O que o Jesus fez por você e por mim naquela cruz, nada se compara ao sofrimento que Jesus passou. Porque se formos a fundo ao estudo, ao sofrimento que Jesus passou naquela cruz, quando eu estudei sobre a crucificação de Jesus, eu passei mal, eu me senti mal. Então, o que Jesus suportou naquela cruz, por mim e por você, e muitas vezes por causa de uma calúnia, por causa de decepção, por causa de discriminação, muitos se esfriam e viram as costas para Jesus. Mas e ele? Nenhum momento daquela cruz, naquele momento de dor e sofrimento, Jesus pensou em desistir de nós, porque foi por amor que ele estava ali naquela cruz. Então talvez você que se afastou da igreja, você que deu as costas para Jesus, melhor dizer, para e reflete e pensa, valeu a pena? Valeu a pena? Como está a sua vida agora, nesse momento? Valeu a pena você virar as costas para Jesus? Valeu? Creio que não. E eu creio que no fundo, aí no fundo do seu coração, há uma luz, há uma chama, há um desejo, há algo que arde que você quer voltar e você não consegue. Que você às vezes se sente tão sujo, tão imundo, que você se acha incapaz. Mas Jesus, ele nos diz, vinde como estás. Jesus, ele não discrimina. Jesus, ele jamais vai nos rejeitar. Por mais sujos que possamos chegar diante dele, ele vai perdoar. Ele já perdoou naquela cruz. Ele já perdoou. Então eu venho trazer aqui. Deixa eu ver como está, senão não dá para gravar. Tá bom. Vamos meditar em Mateus 24, no versículo 36 até o 39. Diz assim: porém, Mateus 24, versículo 36 ao 39. Porém, daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam casamento, e até que um dia em que Noé entrou na arca. Noé entrou na arca e a porta se fechou. Noé avisava que havia um grande dilúvio para aquele povo, mas aquele povo, eles caçoavam de Noé, e Noé era visto como um louco. Noé construía a arca, era zombado como louco. E o tempo foi passando até que a arca aprontou, e Noé foi colocando na arca um bicho de cada espécie na arca, e Noé era caçoado, era visto como um louco. E até que o céu começa a lhe dar previsão de chuva. E Noé e sua família entram na arca e a arca se fecha. Os que ficaram do lado de fora não puderam entrar. Então o que eu venho trazer hoje com essa mensagem, assim como Deus me mostrou naquele sonho, que Ele está voltando. E temos que estar a todo momento vigilante, porque a hora ninguém sabe, a hora que todo mundo estiver distraído, como diz aqui. Enquanto eles comiam e bebiam e davam esse casamento, chegou um momento em que veio, melhor dizer,
Perdão, aqui. Olha, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem, versículo 39 de Mateus 24. Repetindo. E não perceberam, e até que veio o dilúvio e os levou a todos. E assim também será a vinda do Filho do Homem. A hora em que todo mundo estiver distraído, a hora em que todo mundo estiver distraído, Jesus vai voltar. O que mais se ouve falar, Jesus está voltando. Deixa eu dar um pause aqui, senão fica muito grande para gravar. A hora em que ninguém esperava essa hora em que Jesus vai voltar. Quando todo mundo estiver distraído, porque é o que mais é falado aí. Jesus está voltando, Jesus está voltando. É o que mais se ouve falar. Então, a hora em que todo mundo estiver distraído, eu penso assim, eu vejo assim. A hora em que todo mundo estiver distraído, que se houver silêncio, ninguém vai falar, essa vai ser a hora para pegar muita gente distraída. Muita gente distraída. Então, a todo momento, está vigilante. E cuidado. Cuidado com o que você vê, com o que você ouve. Porque a todo momento o diabo ele tenta roubar a nossa coroa da vida. Com o que, Ana Paula? Com palavras para defender, com calúnia, com palavras negativas, seja o que for. Situações a todo momento, discriminação a todo momento. O diabo ele tenta roubar a coroa da vida. Vigie para que ninguém roube, para que ninguém tome a tua coroa. Porque o diabo ele vai usar o fora, ele vai usar o mais próximo para te atingir. Vigia. Vigia, vigia, vigia. Glória a Deus. Amém? É essa palavra que eu vim trazer hoje, nesse domingo abençoado, desse domingo maravilhoso, que a hora em que ninguém vigiar, a hora em que ninguém esperar, glória a Deus, essa vai ser a hora em que Jesus vai voltar. Essa vai ser a hora. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida, hoje sempre, graça e paz. Agora, aleluia. Ele vai voltar. Medita na letra desse louvor.